o nosso querido amigo, uma pessoa incrível que eu tenho o privilégio de conhecer pessoalmente e que faz um trabalho que eu considero formidável. A gente conversou muito já sobre o que está acontecendo no Brasil, e o deputado federal Nicolas Ferreira é um grande soldado nessa trincheira que virou Brasília contra tudo e contra todos, do Supremo, da Polícia Federal, da PGR. Bom dia, Nicolas, tudo bem com você? Tá mudo. Tem que só desmutar o Nicolas. Aí. Bom dia a todos. Bom dia, Marco. Bom dia a quem está nos assistindo. Quer que vire a câmera para ficar em pé ou tá bom assim? Tá ótimo assim. Podemos tocar, tranquilo. Então fechou. Nicolas, eu queria começar perguntando para você sobre, claro, a questão do Pix. É um vídeo que furou todas as bolhas. Você trouxe um vídeo muito esclarecedor, muito bem escrito, e você fala também com bastante naturalidade. Eu queria saber como que você enxerga o impacto dessa questão e se ela ajuda a gente a abrir os olhos das pessoas para a loucura que vem do governo federal e se isso pode ajudar a gente também a abrir os olhos dessas mesmas pessoas para a loucura que vem do Supremo Tribunal Federal e dessa cruzada que você tem empreendido contra o abuso de poder e de autoridade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Marco, acredito que o primeiro ponto interessante e pouco falado é de que este meu vídeo, que até onde eu vi já tinha 145 milhões de visualizações só no Instagram, fora o WhatsApp, que não dá para poder rastrear, Facebook, TikTok, enfim, não teve nenhum custo para o pagador de impostos. Pelo contrário, foi feito o script por mim mesmo, no meu bloco de notas, no iPhone, fui até um estúdio de um amigo, Amos, nós gravamos, editamos e postamos o vídeo. Enquanto isso, do outro lado, o governo está injetando 200 milhões do seu dinheiro para poder combater mentiras que nunca foram ditas. E o vídeo, os números dizem por si só, é muito mais do que um número, é uma demonstração de uma indignação do povo com esse governo. É de fato a revolta do Pix. Eu lembro que em 2015, 2016, houve uma época de que não era somente pelos 20 centavos, é por direitos. E agora está acontecendo, digamos assim, um mesmo fenômeno de unir as pessoas, mesmo que as pessoas tenham votado no Lula, ou que não gostem também de mim, ou que não gostem, enfim, de se envolver com a política, estão se envolvendo porque é real, é oficial. As pessoas estão deixando de usar o Pix. Manicure, o pedreiro, o entregador de iFood, o trabalhador informal, porque ele será monitorado. E esse monitoramento, né, que obviamente resultará em um imposto, no fim das contas, se ultrapassar de 5 mil e 15 mil para PJ das regras que nós já sabemos, a pessoa fica completamente indignada, porque, afinal de contas, ela já paga impostos, ela já é taxada em diversos pontos, seja diretamente ou indiretamente, como, por exemplo, nos preços dos alimentos, que só está aumentando, e ela não vê retorno do governo disso. Pelo contrário, ela vê um governo que é irresponsável no âmbito fiscal, ela vê um governo que não se preocupa em entregar o devido serviço com qualidade, e simplesmente as pessoas estão jogadas ao léu. Ou seja, eu acredito que é uma pauta de que ultrapassa os níveis, digamos assim, somente em termos ideológicos, mas realmente a gente está conseguindo comunicar com as pessoas de uma forma cristalina, de uma forma séria, de uma forma que a gravidade exige, porque no fim das contas é o pobre, é o mais humilde que está sofrendo com essas medidas do governo. Perfeito, deputado, obrigado. O professor André tem uma pergunta para o deputado Nicolas? Tudo bom, Nicolas? Prazer falar contigo, bom dia. Olha, a minha pergunta é: o que é possível, o que enfim, os parlamentares ou vocês estão pensando em fazer em termos de medidas contra essa resolução do governo? Se essas medidas estão sendo bem aceitas, enfim, são coletivas ou se vão se restringir a apenas alguns parlamentares? E queria aproveitar também, Nicolas, e te perguntar em que pé que anda a investigação que está sendo promovida contra você por ter falado do Lula lá no STF, que é o Nicolas é um dos perseguidos hoje pela restrição
leonina que o STF tem feito à imunidade parlamentar. Obrigado, André. Mais uma vez, deixo aqui elogios ao seu trabalho, gosto muito de te acompanhar. E, mais uma vez, a gente teve uma boa surpresa com relação à mobilização das pessoas que estão, por exemplo, assinando algumas PECs. Nós temos algumas opções, existe uma da Júlia Zanata, existe uma também do Paulo Bilinski, a gente está avaliando qual que de fato a gente vai utilizar, mas hoje mesmo comecei a coletar e ajudar o Paulo Bilinski a coletar mais assinaturas. A dele até então tinha 45, a da Júlia Zanata já tinham 125 até o momento que eu vi, e precisam de 171 assinaturas. E já temos assinaturas do PSD, temos assinatura, obviamente, né, da maioria do PL, se eu não me engano também do Republicanos nós temos também, enfim, algo super partidário, porque nem mesmo os parlamentares estão conseguindo, enfim, achar uma ginástica mental para poder enganar o seu eleitorado, porque o governo está sem equipe, o Lula está sem liderança, e realmente está vendo aí o governo perder completamente o seu rumo. Então, um caminho é esse, através da PEC. Eu estava conversando com o Luiz Bragança de Orleans, que ele também tinha um PDL, mas por conta do recesso não dá para poder coletar assinaturas para urgência. Então nós fomos por esse caminho. O segundo caminho é que a minha equipe jurídica, juntamente com o PL Nacional, eu inclusive falei isso no vídeo, está trabalhando em uma ação de controle de constitucionalidade que será encaminhada ao STF. Mas é uma peça que é complexa, demora de elaboração, mas eu acredito que até semana que vem a gente vai ter isso. Nos próximos semanas, eu digo assim, não vou falar dias, mas nas próximas semanas a gente vai conseguir lançar mais um vídeo que eu não tenho dúvidas que vai ser assim uma pá de cal no governo para realmente conseguir mais uma vez levar a verdade para os brasileiros. Então essas são as medidas que nós estamos tomando, não são medidas que estão assim, restritas apenas à oposição, às pessoas que são apoiadoras, por exemplo, do Bolsonaro, pelo contrário, são pessoas, parlamentares principalmente, que estão percebendo essa necessidade. E com relação ao meu processo, que está no gabinete do Fux, até o último momento que eu estive lá com o juiz de instrução, foi me oferecido um acordo para simplesmente deletar todos os vídeos que eu chamo Lula de ladrão e pagar uma multa de R$10 mil. Eu não aceitei e até então ficou parado neste ponto aí. Enfim, prioridades do judiciário. Né? Nós temos aí um dos piores índices de violência no nosso país, com a mulher, inclusive, os piores índices de violência contra a LGBT aqui no nosso país. A gente, pela primeira vez, né, teve uma fuga de um presídio de segurança máxima. Temos aí líderes de facções criminosas sendo soltos, né, como, por exemplo, do PCC, que até agora não retornou. A Bahia, dos 10 cidades mais perigosas do Brasil, ocupa 7, e o Ministério Público da Bahia, por exemplo, está preocupado com a Cláudia Leite mudando a palavra Iemanjá para Ieshua. Então, assim, prioridades do nosso judiciário, né? É uma pena. Pessoal, antes de pedir para o Didi fazer a pergunta dele, eu quero lembrá-los que a gente está com mais de 18 mil pessoas na live, sem contar rádios espalhadas pelo Brasil inteiro que veiculam o Show da Manhã e a TVD no canal 581 da TV Digital Aberta. Então, deem o like, ajudem a compartilhar a live, que é importante para nós superar a guerra contra o algoritmo. O algoritmo, ele está de olho. E, inclusive, Didi, agora, Marco, eles estão falando que eu só consegui atingir essas visualizações porque o Mark Zuckerberg deu uma ajudadinha, né? E é interessante porque, assim, mais uma vez, né? Você discutir com alguém da esquerda, com um petista, enfim, o Lula pode chegar, por exemplo, algum dia e falar: olha, pessoal, me converti, o Senhor tocou meu coração e vou aqui confessar que eu roubei a nação mesmo, fiz isso, isso e isso, que vocês nem sabiam, estou confessando. Eles vão falar que ele está sobre alucinógenos, que ele está sobre pena de morte. Enfim, a verdade para esse pessoal não é aquilo que vê em si mesmo, né? Porque aquilo que vê em si mesmo é a verdade, né? Você vê uma bola, você provar que é uma bola, você está vendo. Só que eles são treinados, né, a negar a realidade a todo momento. Então, eu não tenho dúvidas, né, que desde quando eu postei esse vídeo, eu sabia que ia vir alguns malabarismos, inclusive saiu uma notícia hoje da Revista Veja, dizendo que chegou como uma bomba o vídeo, que eles estão lá se movimentando para ver como, né, reestruturar... O Sidônio está desesperado. Você deixou o Sidônio desesperado. Um presente.
de boas-vindas aí para o novo secretário da SECOM aí. Então, lembrar para o pessoal de curtir aqui a nossa live. E, Didi, tem uma pergunta para o deputado? Sim, gostaria. Nicolas, é uma satisfação falar com você aqui pela primeira vez. Espero estar vivo um dia para votar em você para a presidência da República, né? Sou um pouquinho mais velho que você, mas você meio que roubou minha pergunta um pouco, mas eu queria insistir nela. E fazer 3 perguntas em uma, porque eu sei que seu tempo é rápido, é curto, e eu não vou ter outra oportunidade de falar com você tão cedo. Bom, a primeira é, você está sendo acusado de pagar impulsionamento para o seu vídeo no Facebook. E justamente isso, um conluio com Zuckerberg. E a terceira, você postou hoje nas suas redes sociais uma foto do Conexão Política que diz o seguinte: governo Lula teme que monitoramento do Pix leve população às ruas e desencadeie onda de protestos no país. E você disse o seguinte: só depende de nós. E eu te pergunto, meu amigo, como um fã, por que você não lidera isso, Nicolas? Por que você não chama o povo para ir para a rua? Pode ter certeza, cara, que um chamado seu ia lotar as ruas. As pessoas, não só de direita, como de esquerda, que estão insatisfeitas com esse negócio do Pix, iria estar lá ávida para ouvir o que vocês têm para falar. Então, fica uma sugestão aqui de um humilde seguidor seu, que eu acho que se você chamasse uma manifestação, seria interessante nesse momento, porque o cavalo está passando selado na nossa frente, cara. A gente não pode perder essa oportunidade. Obrigado primeiro, Didi. Prazer aí em conhecê-lo. Preocupa não, vai ter outras oportunidades. Pô. A gente volta aqui no Fio Diário e vamos ter outras oportunidades aí de ser entrevistado, trocar uma ideia. Com relação ao primeiro ponto, que estão, enfim, acusando de impulsionamento, enfim, eu nunca impulsionei nenhum vídeo no meu perfil principal, já impulsionei no meu reserva para a campanha, enfim, mas no meu principal eu nunca fiz isso, literalmente tudo orgânico. Vários outros vídeos meus, como por exemplo que eu fiz na época do Marajó, já tinha atingido 50 milhões de visualizações. O meu vídeo, por exemplo, da época da eleição, né, que eu faço Faz o L, também já tinha batido esse número. O meu vídeo agora, um vídeo anterior a esse que eu postei, sobre a questão do Pix também, bateu 45 milhões de visualizações. Ou seja, o meu perfil, eu criei ele e cuido muito bem dele, não somente por conta de, o Nicolas gosta de ter números, não é por isso. É porque é a minha defesa, é o meu escudo. Se eu não tivesse a quantidade de seguidores que eu tenho hoje, eu não conseguiria me defender. Então, muitas das vezes, eu realmente zelo pela minha rede social, não é por mordomia, sabe? Não é por extremo zelo à toa. É porque eu sei que eles têm milhões de reais para poder colocar a máquina das páginas de fofoca contra mim. E até as páginas de fofoca agora ficaram ao meu lado, né? Mas ainda assim, eles têm dinheiro para poder comprar, eles têm a televisão, eles têm a Globo, e, enfim, a gente fica praticamente sozinho. Então, é muito importante que as pessoas compreendam a importância da liberdade na internet, seja para o pobre, para o rico, para o pedreiro, para o empresário, para o de direita, para o de esquerda, não importa. A internet tem que dar voz a todos, inclusive a quem é idiota também. Eu não quero que bane a conta de ninguém, eu quero que simplesmente, se a pessoa é um criminoso, aí sim. Agora, se a pessoa está falando a opinião dela, não existe crime de opinião no Brasil. Pelo menos na nossa legislação não existe, né? E nem na nossa Constituição. Agora, com relação à manifestação, eu acredito, e eu aprendi isso com o Olavo, e quem dera se as pessoas escutassem mais ele, fossem menos torcedor e mais estudiosos dele. E é interessante falar isso aqui, de que o Olavo, por exemplo, ele tem fortes críticas contra o protestantismo, por exemplo, e eu sou protestante. Mas ainda assim, na parte filosófica, política, eu retenho tanta coisa boa dele, e de fato ele mudou a minha vida, e por isso que eu estudo ele. Eu aprendi o que a Bíblia fala de examinar tudo, e retenho o que é bom. E o Olavo, quando ele fala a respeito de manifestações, ele deixa bem claro que isso deve ser algo natural de uma mobilização pública. Isso não pode ter um líder ou uma pessoa à frente. É claro que pode-se ter um movimento que seja para poder coordenar, ajudar a colocar o dia, o horário, a pauta, tudo bem. Só que eu acho que isso, Didi, vai surgir de uma forma espontânea, como está surgindo. Porque, mas você não acha que pode perder o time, não, Nicolas? Não posso falar, quando a coisa é natural, não perde o time. Eu acho que a coisa tá tomando corpo. Eu mesmo estou diversas vezes postando para as pessoas, ativando o imaginário delas
com relação ao impeachment, de você ir para a rua, de você conseguir ter a liberdade novamente, de você expressar isso, da gente retornar o poder ao povo do Brasil, porque o Brasil é do povo, o Brasil é nosso. Não é de meia dúzia de juristas ou de meia dúzia de iluminados que estão no governo. Então as pessoas precisam ter conhecimento disso. E em 2013, 2014, 2015, a revolta começou dessa forma. E o mais importante, quando você tem algo bem estruturado, de uma boa informação, e você, digamos assim, faz o trabalho bem feito de base, você não corre o risco de acontecer o que aconteceu nas manifestações anteriores, que tiveram jovens que foram para a rua para poder tirar o PT e 4 anos depois estavam votando no Lula. Eu falo isso porque teve amigos meus que aconteceu isso. Não é só pelos 20 centavos, Copa do Mundo, a Dilma está gastando com dinheiro Copa do Mundo, e a saúde e a educação, pintou a cara de verde e amarelo e depois estava votando no Lula, que é 1000 vezes pior do que a Dilma. Então, assim, eu acho que a coisa está tomando corpo. Como eu te disse, eu vou estar trabalhando para poder fazer um vídeo específico a respeito disso, sobre devolver o poder ao povo, e as pessoas vão entender o recado. Então, assim, eu acredito que cada um agora tem que fazer o seu trabalho. Nós somos um corpo. O André vai fazer o seu trabalho dele no âmbito jurídico, o Marco vai fazer o dele no trabalho jornalístico e informativo, assim também como você. Os parlamentares vão fazer o trabalho deles no âmbito legislativo. Pode ter certeza que isso vai ser uma pauta que eu vou conversar com o Hugo Mota. Pode ter certeza. Eu vou sentir o clima dentro da Câmara em fevereiro, principalmente com o de centro. Eu converso com todo mundo naquela Câmara. Tem alguns que não, confesso, mas muito poucos. Mas converso com muita gente de esquerda, do centro. Eu tenho um bom trâmite, porque eu sei que é a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. E nós vamos sentindo. Porque tem que ter uma fusão de coisas. O impeachment da Dilma não foi somente um impeachment político. Você tem vários gatilhos, exato. Foi um impeachment jurídico, político, foi uma mobilização social que ultrapassou qualquer tipo de nível político, qualquer coisa. Foram pessoas comuns revoltadas, e é exatamente isso que está acontecendo. Então, vamos ter estratégia, vamos ir aos poucos, e principalmente para as pessoas não poderem achar que a gente está usando essa pauta para benefício próprio político. Eu estou deixando bem claro, deixei bem claro isso no vídeo, não importa se você gosta de mim ou não. O que é uma das coisas que eu mais vi no Twitter da parte da esquerda, né? Eu não gosto do Nicolas, mas eu concordo com isso. Eu não gosto do Nicolas, mas eu não sei o quê. Eu estou odiando o PT porque você tá me fazendo concordar com o Nicolas. Ou seja, as pessoas precisam compreender que quem está sendo ferrado são eles, e durante anos. Ou a gente muda, mais uma vez, ou a gente para o Lula, ou senão o Lula vai parar o Brasil. Tem um ponto que eu acho importante a gente trazer aqui, e eu vou aproveitar esse vácuo da pergunta do Didi e a resposta do Nicolas também, que é o seguinte: a gente vai retomar as mobilizações fora Moraes, Nicolas, no começo de fevereiro, né? Tô organizando isso, tô vendo sobre como que a gente faz isso daí, e é óbvio, né? Portas abertas para todo mundo que quer demonstrar sua insatisfação com o consórcio. Aqui não é... O Alexandre de Moraes é o pico da hierarquia de um consórcio montado com Globo, com Polícia Federal, PGR, governo federal, os ministros, e eles estão numa cruzada, Nicolas, de abuso de poder. E eu bato muito nessa tecla, né? O Brasil está exportando um vírus para o mundo de ditadura do Supremo Tribunal Federal ou de uma Suprema Corte. E a gente tem que distribuir também para o mundo, se a gente quiser ter uma postura moral, cívica e de exemplo, a gente tem que exportar a imunização desse vírus, né? A gente tem o dever de resolver o nosso problema internamente e ser um exemplo para o mundo. Olha como nós conseguimos resolver o abuso de poder e de autoridade que vai se irradiando por todo o sistema. E tem um recado, Nicolas, de um cara que você gosta muito. Eu quero colocar esse recado para você porque mostra o quão, né, inserido a gente está nessa postura macabra de perseguição dessas pessoas que continuam usando as mesmas locuções e os mesmos adjetivos, chamando você de fascista, de extrema-direita. Tem o vídeo desse cara, muita gente conhece ele como Jaiminho. Valentim, já estou prevenindo vocês que parece que depois desse alinhamento das Big Techs com a extrema-direita, nós vamos ter efetivamente dias difíceis pela frente
E isso consome energia do governo, consome energia do Estado, dos funcionários públicos e tudo mais, para combater um tipo de barbaridade que, na minha opinião, com esse alinhamento com o fascismo, ele deve acontecer mais. Então existe uma extrema-direita hoje organizada no mundo, com um poder de fogo bastante grande, e isso é muito delicado para a democracia, porque você pode botar a perder um debate honesto, fair play, que a democracia exige. E hoje, de novo, eu estou sendo vítima, tem minha foto na matéria, de novo eu estou sendo vítima disso, estou dando a público, né, que esse tipo de coisa vocês têm que ajudar a combater. Infelizmente, nem todo mundo, às vezes as pessoas preferem confiar na fake news do que na própria imprensa, né? Existem muito. Às vezes a pessoa... E aí, assim, é um nível de paralaxe cognitiva, de loucura, de mentira. Eles não estão fazendo isso sem ser proposital, não. Eles fazem isso realmente com uma intenção bem clara, que é trazer uma confusão mental nas pessoas. Como assim? Quer dizer, então, que o trabalhador que movimenta mais de 5 mil reais na conta é o fascista. Sendo que o fascismo é tudo para o Estado, nada fora do Estado. Ou seja, o fascista real acusando um trabalhador comum do Brasil de ser fascista. O cara que literalmente não quer mais o Estado. Ou seja, é um nível de desonestidade gigantesca. E por que o tiro está saindo pela culatra? Porque enquanto eles estavam conseguindo rotular quem quer liberdade de expressão, quem quer que as leis tenham os devidos trâmites legais de extrema-direita, ok, estava entre aspas, isso cola. Agora, quando eles começam a colocar que todo aquele que discorda do governo, todo aquele que não acredita na imprensa e todo aquele que não quer ser taxado ou ter imposto em cima de uma movimentação acima de 5 mil reais é extrema-direita, fascista, nazifascista, as pessoas param e pensam assim, mas como assim? Eu não sei nem o que significa isso. Ou seja, você está querendo me rotular, está querendo acabar com a minha imagem, me descredibilizar, porque eu quero trabalhar e ter o dinheiro para mim. Então, isso que as pessoas estão percebendo. Você pode entrar no TikTok, eu peço para você fazer esse teste. Entra no TikTok, coloca Pix, coloca lá Pix, pesquisa. Vai aparecer trabalhadores comuns, pessoas humildes, pessoas que têm trabalhos informais e que estão extremamente preocupados. Eu falei hoje a minha esposa recebeu uma mensagem da manicure dela, olha, devido às movimentações aí de medidas fiscais, não recebo mais Pix. O outro lá, eu recebi um áudio também de um amigo meu, fazendo negociação de troca de peça de carro, falando, olha, vai ter que ser no dinheiro e tal, porque se isso aqui pegar... Então as pessoas já estão tomando essas medidas porque está compreendendo, e da pior maneira possível, de que o Estado nunca perde. O Estado, ele sempre vai querer ganhar. Então não importa se é do bilionário ou se é da pessoa que está trabalhando um mês inteiro, que tem saúde, educação, segurança de merda, de porcaria aqui no Brasil, e o Estado fala assim, ó, tudo bem, toque, 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 movimentou mais de 5 mil, 27,5% é para mim. Mas por quê? Porque eu estou gastando muito e preciso arrecadar mais. Esse é o recado que o governo Lula está dando para as pessoas. Então, quando a gente fala, Marco, sobre a questão das manifestações, das coisas, mais uma vez, eu acho que tem que ser que nem mineiro faz, ir comendo aos pouquinhos e trazendo as pessoas realmente para a verdade, porque nós estamos em um momento que, de fato, muito, muito crucial, muito importante para o Brasil, por mais que eu acredite que vai ter que piorar muito para poder melhorar ainda. Eu não acho que Alexandre de Moraes, STF e o sistema simplesmente olha isso e vai querer recuar. Eu tenho visto cada vez mais que eles estão, de fato, querendo peitar a população, e a gente sabe que é bíblico. A soberba precede a ruína. A corda tem que esticar mais ainda. O brasileiro, infelizmente, uma boa parte dela só sente quando bate no bolso. Então, assim, o amor está acabando porque está batendo no bolso. E prova disso, a todos que estão nos assistindo, é de que boa parcela são egoístas mesmo. Votaram no Lula porque estavam querendo, em troca, uma picanha, uma cerveja. Tava uma dopamina fácil. Ou seja, entender a realidade do Brasil é muito importante. Nós não podemos nos comparar com a estrutura cultural, jurídica, por exemplo, dos Estados Unidos, em que as pessoas param, analisam, as pessoas entendem as emendas da Constituição, eles possuem uma Constituição extremamente forte, que já sofreu pouquíssimas mudanças. O nosso Brasil, nossa Constituição já sofreu, acho que mais de 200 modificações desde a
130 emendas à Constituição. Se você tirar mais de 130, se você tirar o período de recesso, você vai ver que dá o que? Uma emenda a cada 2 meses, menos até. Exato, ou seja, que tipo de segurança nós temos? Então, mais uma vez, eu só quero deixar... Acho que deu uma oscilada no sinal do Nicolas, mas ele pode voltar a qualquer momento. E esse ponto que o Nicolas trouxe, eu acho fundamental, né? De gradualmente as pessoas se organizarem e se mobilizarem, né, professor? Porque a gente tem essa dificuldade de mobilizar e de chegar nas lideranças também. Mas aqui, acho que o Nicolas voltou. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Alguém Perfeito. me ligou e aí caiu. Um recado, Marco, que eu quero deixar para todos, e assim, mais uma vez, quero reforçar isso aqui. Quem vence é quem dura mais. Eu nunca imaginaria que o Elon Musk, não estou querendo colocar aqui meritório da pessoa dele, se ele é um cara bonzinho, se ele é um cara do mal, enfim. Estou dizendo o seguinte, até então, tem se colocado como um defensor da liberdade. Se isso tem interesses globalistas por detrás, se isso, enfim, vai ter uma reviravolta lá no futuro, eu não sei. Um ponto a gente nunca imaginou que o Elon Musk, por exemplo, seria capaz de comprar o Twitter. Comprou. Agora ele está se colocando à disposição de comprar o TikTok. Só vai faltar o Google, né? O Mark Zuckerberg, e não é porque ele, agora eu entendi, não é por causa disso não. O dele estava na reta, sabia que o que ele cometeu nas eleições americanas, com relação à picadinha lá, e com relação à interferência que o governo americano teve nas plataformas digitais, ele recuou. Isso aí é claro. Isso aí, assim, para quem sabe ler um pinga-letra. As coisas estão mudando, só que a gente não imaginaria que isso aconteceria. Só que o que faz uma pessoa continuar e a gente conseguir vencer? É a resiliência, pô. Sim. É saber que, cara, uma hora alguma coisa pode mudar e eu não tenho dúvidas que ninguém imaginaria, por exemplo, que o Eduardo Cunha iria brigar com a Dilma e de que a coisa ia degringolar. Ninguém imaginou que o vice da Dilma, que seria o pivô para poder retirar aquele governo. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente tem que ser estratégico. Nós não podemos ser PhD em afastar as pessoas. Sim. Eu não estou dizendo que você tem que mudar a sua essência. Eu não mudei a minha essência. Obviamente que só o tolo que não só o tolo que não muda de opinião, né? Mas eu acho que a gente precisa ir amadurecendo e reconhecendo seus erros, conseguindo adaptar sempre o nosso discurso para poder alcançar mais a verdade, não mais pessoas, hein? Escuta o que eu falei. Adaptar para poder alcançar mais a verdade e dessa forma a gente conseguir ir vencendo algumas batalhas. Eu acho que essa batalha agora é uma que a gente está vencendo. Vão vir próximas, vão vir com certeza outros desafios com relação ao próprio STF. A gente tem uma luta gigantesca esse ano, no próximo ano então de eleições. Eu não duvido que ainda vai ter outras decisões difíceis com relação às plataformas aqui no Brasil, porque, mais uma vez, os caras não querem recuar. Só que dura quem vence mais. A gente só não pode desistir e persistir, porque posso falar uma coisa, Marco, o que mais me param na rua, isso é impressionante, não desiste, tô orando por você, é a mesma continua coisa. firme, é importante, meu filho segue você, minha filha de 12 anos segue você. Ontem eu estava em Ipatinga, porque lá teve uma maior chuva de todos os tempos na cidade, muita gente alagada, teve mortes na cidade. E tinha uma menina lá, com a camisa do Flamengo lá de, sei lá, 10, 12 anos de idade, e que me acompanha, assim, praticamente num bairro muito humilde. E é isso que tem que nos movimentar, sabe? Então, é com sinceridade, é com honestidade, é acreditando naquilo que a gente vive e prega que as coisas vão começar a dar certo.